Bom dia, meus amados irmãos, queridos internautas que estão rezando conosco no YouTube da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima. Estamos nessa terça-feira, dia 29 de junho. Senhor, Tua bondade está diante dos meus olhos. Salmo 26. O evangelho dessa terça-feira está em São Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas águas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós ouvimos essa passagem do Evangelho há poucos domingos atrás, mas segundo a leitura do Evangelho de São Marcos. E hoje, novamente, essa passagem se repete no Evangelho de São Mateus. Jesus convida os seus discípulos para passarem para outra margem e logo, durante a viagem, vem uma grande tempestade. No Evangelho de Marcos, eles acordam Jesus e dizem, Senhor, estamos perecendo. Aqui eles falam, Senhor, salva-nos. Mas, de qualquer forma, nos mostra a importância da fé. É um tema que está sempre tratado no Santo Evangelho, o elemento essencial da nossa vida, a fé. Jesus já tinha ensinado muitos discípulos, eles já ouviam o que Jesus dizia à multidão. Quando eles estavam a sós, Jesus explicava de uma maneira mais próxima, catequizava de uma maneira mais próxima, mas contudo, diante dessa passagem, o que a gente percebe é que eles ainda não compreendiam a força da palavra de Deus. Jesus aparentemente estava dormindo. No Evangelho de Marcos dizia que ele estava no fundo do barco, na parte de trás do barco, dormindo num travesseiro. Aqui no Evangelho de Mateus não diz isso. Mas assim que os discípulos interpelam Jesus, ele levanta e acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar, pela força da palavra. Diante dessa passagem do Evangelho, o que Jesus nos ensina, primeiro, que na nossa vida nós temos tribulações. Ter fé não significa que nós estaremos livres das tribulações na nossa vida. No final do Evangelho de Mateus mesmo, ele vai dizer, no mundo vocês terão muitas tribulações, mas eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. A tempestade, o vento, o mar forte, isso a gente percebe muito na nossa vida. O que é mais difícil, às vezes, em meio às tribulações, é perceber que Jesus está conosco. Havia a tempestade, mas havia também uma tempestade maior no coração dos discípulos. Por isso Jesus pergunta, homens de pouca fé, por que vocês estão com medo? Se a gente tem a certeza que a gente vai passar pela tribulação, a maior certeza ainda deve ser que no meio do caos, no meio da tribulação, Jesus está conosco. Ele acalma a tempestade, ele acalma o vento, ele cessa o mar. Mas precisamos ter a fé de acreditar que nós não estamos sozinhos. Jesus é o Senhor da vida, é o Senhor da história, é o Senhor que conduz o barco da nossa vida. A grande barca que nós temos também é a nossa igreja. E a igreja passa também por muitas tribulações, mas ela não é feita pelas mãos dos homens. Ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus e por isso essa barca não afunda jamais, porque Jesus é quem a conduz.
Neste Santo Evangelho, nós precisamos aprender com ele a aumentar a nossa fé. Ter a coragem, diante das tribulações, acordar Jesus, não que ele esteja dormindo, mas às vezes nós o deixamos dormindo dentro da nossa vida e só lembramos dele no momento do caos, no momento difícil. Que a gente possa ter a fé e diante das dificuldades pedir Jesus também: Senhor, estamos perecendo, Senhor, nos salva. A nossa oração chega ao coração de Deus. Se estamos com tribulações na nossa vida, seja financeira, de saúde, problema familiar ou tantos outros problemas que nós enfrentamos na nossa vida, façamos essa oração: Senhor, nos salva, estamos perecendo. E nós teremos a certeza de que Jesus acalmará tudo no tempo certo. Se o nosso coração também está atribulado, quantas tribulações, quantas ventanias, quantas tempestades nós enfrentamos dentro do nosso coração. A agitação. E no meio da agitação é impossível perceber a presença de Jesus. Peçamos no dia de hoje, meus amados irmãos e irmãs, que Jesus acalme a tempestade da nossa vida, acalme a tempestade do nosso coração. Não tenhamos pouca fé, tenhamos uma fé verdadeira, uma fé sólida, uma fé que nos leva a acreditar e ter a certeza de que Jesus está conosco todos os dias. Às vezes, repito, nós precisamos acordar Jesus que está dentro de nós. Não que ele esteja dormindo, mas nós que o deixamos dormir muitas vezes dentro de nós. Que nós o acordemos com a nossa oração, com o nosso clamor, com a nossa súplica. E que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa acalmar as tempestades, por maiores que sejam, na nossa vida. Peça a Jesus no dia de hoje: Senhor, estamos perecendo. Senhor, socorra-nos, estamos perecendo. Acalma a tempestade da minha vida, acalma a tempestade do meu coração. E tenha certeza de que o Senhor se levantará e acalmará tudo aquilo que precisa ser acalmado na sua vida. Desejo que você tenha um dia repleto da paz do Senhor. Desejo que você lembre ao longo desse dia que o Senhor está no barco da sua vida, da sua história. E que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.